Irmãos, abram vossas Bíblias na epístola que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 9, a partir do versículo 13. Epístola que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 9, a partir do versículo 13. Irei fazer exposição a partir do versículo 19. No entanto, irei ler desde o versículo 13 para que tenhamos uma compreensão melhor. Todos encontraram? Diz assim: como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao Faraó: eu levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês dirá: então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Esse Deus querendo mostrar o seu poder e tornar conhecido, esse Deus querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição. Quer dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós que também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. Acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou: vocês não serão meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas sejam como a areia do mar, apenas um remanescente será salvo. Pois o Senhor executará na terra sua sentença, rápida e definitivamente. Como anteriormente disse Isaías: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos então? Os gentios que não buscavam a justiça obtiveram uma justiça que vem da fé, mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. E por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Gilberto, coloca mais um pouquinho de grave no som. Oremos ao nosso Deus. Deus eterno, santo, poderoso e excelso Pai, em nome do teu santo Filho Jesus, te agradeço por mais uma vez, Deus, estarmos aqui para assim cultuarmos ao Senhor. Te agradeço por tudo, pela palavra que foi lida,
pelo que já foi cantado, pelo que já foi lido, pelo que já foi exposto, por cada um que aqui está, por tudo que o Senhor fez por nós. Te peço também, Deus, perdão por todos os pecados que assim cometi. Te peço, Deus, que o Senhor ilumine a minha mente, para que eu tenha uma compreensão correta, e assim, Deus, eu faça a exposição da Tua palavra com fidelidade. Abre cada mente que aqui está, para que possam entender a Tua palavra, e assim, Deus, crescermos na graça e no conhecimento. Assim te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, por tudo. Irmãos, como os irmãos bem sabem, já faz algumas semanas que estou fazendo a exposição da epístola que Paulo escreveu aos Romanos, e foi algumas semanas que estou fazendo a exposição no capítulo 9. E como eu disse aos irmãos desde o começo, esse capítulo 9 que Paulo escreveu da epístola aos Romanos, ele é um tanto difícil de se entender. Acredito que os irmãos prestaram a atenção na leitura que fiz, e vocês acompanharam, aonde Paulo ele escreve coisas que à primeira leitura ou à primeira vista, acredito que a pessoa que lê, ele no mínimo vai ficar achando contraditório. Porque um exemplo, o versículo 20 diz: mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquele que formou não pode, acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? 21, o oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Irmãos, são versículos que, à primeira vista, dá a entender que Deus ele está dizendo que ele faz uns para um propósito e ele faz outros para outro propósito. É como eu tenho dito aos irmãos, que existem coisas nas Escrituras que são fáceis de entender. E graças a Deus, aos irmãos que estão aqui, eu estou dizendo isso, e aos que vão nos ouvir, graças ao nosso Deus, que as pessoas em Riachão, eles não pararam para analisar esses versículos aqui. Porque se eles parassem, irmãos, eles iam com certeza se embaraçarem. Porque coisas que são fáceis, como Gilberto estava dizendo aqui, eles se embaraçam, e quando se trata de coisas que traz realmente uma dificuldade, aí a coisa fica bem mais séria. Mas graças a Deus, irmãos, que eles não leram. Irmãos, e como tenho sempre dito, as Escrituras necessitam de explicação. Porque se não tiver explicação, não tem pregação. Como dizia o Calvino, João Calvino, pregação é explicação das Escrituras. Pregação, irmãos, não é animação. Confesso a vocês que novo convertido, e até depois de um certo tempo, assim, apesar que Petrônio, Josimar, eles me acompanharam desde o princípio, nunca fui de dizer, eita, vi não sei o quê,
vi isso, vi aquilo outro, vi aquilo ali, não sei o quê, a luz apagou. Quem conhece isso aqui é Luciano, de onde vem. Apesar que tem um profeta aqui, Luciano, que está dizendo que em casa o negócio com ele lá é diferente. Diz que foi Deus. Foi Deus nada. Foi Deus nada. Aquilo ali é exatamente o que Luciano me dizia o que acontecia com ele. Não é Deus não. Não é Deus não, Mirosmar, aquilo não. Aquilo é Satanás. Aquilo é demônio. E o cara pensando que é Deus que está dizendo a ele. E ele bem alegre, é profeta. Irmãos, e as escrituras necessitam de explicações. O capítulo 9 da epístola que Paulo escreve aos Romanos, Paulo, ele vai falar, como disse domingo atrasado e domingo passado, da indignação que Paulo tem, porque os judeus, eles rejeitaram a Cristo. E a causa dos judeus rejeitarem a Cristo foi eles mesmos. Eles que, no caso, os judeus que estavam completamente envolvidos com o pecado, eles não reconheceram, ou de tanto estarem envolvidos com o pecado e não quererem se libertar desse mal, eles acabaram estando cegos espiritualmente quando Cristo veio e não reconheceram Jesus como Messias e o rejeitaram. E Paulo vai falando sobre a questão de que Deus, a promessa de Deus, não falhou, e muito menos Deus. Porque aqueles que realmente tiverem fé, a fé que Abraão teve, eles foram salvos e irão ser salvos. No caso, os que tiverem essa mesma fé, uma confiança plena, da forma que Abraão ele teve. E Paulo vai falar no versículo 10, ou no versículo 13, como está escrito, versículo 13 do capítulo 9, como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Irmãos, e vocês lembram aqui os que estavam domingo, ou até aqueles que não estavam, mas assistiram à exposição que foi feita domingo pelo YouTube, pelo canal da igreja no YouTube, que quando Deus disse que amou Jacó e rejeitou Esaú, Deus estava dizendo simplesmente que escolheu Jacó, ou seja, escolheu Israel para representar Deus no Antigo Testamento, e não escolheu o Esaú. Vocês sabem, como eu expliquei aqui, que Jacó, ele era chamado de Jacó, e Deus trocou o nome de Jacó para Israel. E Deus, quando escolhe Jacó e rejeita Esaú, Deus não estava rejeitando Esaú para condenação eterna, não. Deus estava rejeitando Esaú exatamente para que para que Israel viesse representar Deus. Mas o povo de Edom que quisessem seguir a Deus, a oferta estava também a eles tranquilamente. E Deus continua, versículo 14: e então o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Versículo 16: portanto, isso não depende do desejo, do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao Faraó: eu levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e endurece a quem Ele quer. Eu expliquei aos irmãos aqui domingo, que os ditos calvinistas,
Eles acreditam que Deus, ele arbitrariamente, ou seja, sem seguir nenhum tipo de regra, ou princípio, ou lei, Deus criou o faraó exatamente para aquele propósito. A Bíblia Sagrada não diz isso. Se vocês lembrarem, se lermos Êxodo capítulo 3, versículo 18 e 19, aonde vai falar sobre a primeira menção de Deus para com o faraó. Deus, ele vai dizer que sabia, que pré-conhecia, ou seja, que sabia antecipadamente que faraó rejeitaria libertar o povo de Israel. E, portanto, diante disto, Deus diz que ele só libertaria com a mão poderosa de Deus quando pesasse sobre ele. Diante disto, irmãos, o que é que aconteceu? Deus simplesmente, ele conhecendo o faraó, ele preservou o faraó, por isso que diz que Deus levantou o faraó, ele preservou o faraó, com aquele coração duro. Deus deixou que ele permanecesse com o coração duro, porque ele escolheu isso, no caso o faraó, e Deus o preservou, exatamente para aquele momento, para demonstrar o seu poder, tanto para o povo de Israel, como também para as demais nações. É simplesmente isso. É simplesmente isso. E Deus continua, ou Paulo continua. Mais 19, versículo 19 do capítulo 9. Mas algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Mas algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade, ou seja, quem resiste à vontade de Deus? Mas quem é você? Isso Paulo escrevendo, ó homem, para questionar a Deus. Acaso aquilo que é formado, ou seja, acaso eu, vocês, qualquer um ser humano que somos formados, acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou? Ou seja, o que é que Paulo quis dizer? Por acaso, nós que somos seres humanos, que fomos formados, nós podemos dizer ao que nos formou, ou seja, a Deus que nos criou? Por que me fizeste assim? Nós podemos dizer, por que me fizeste assim? Versículo 21. O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para fim desonroso? O que é que Paulo quis dizer aqui? Ele usou aqui palavras figuradas de oleiro e barro para referir-se a Deus. E Paulo diz, o oleiro, ele não tem direito de fazer do mesmo barro, ou seja, Deus, ele não tem direito de fazer uns para fins honrosos e outros para fins desonrosos. Irmãos, aparentemente parece, sabe o quê? Que Deus realmente criou uns para condenação e outros para salvação. Aparentemente dá isso, né? Mas se os monges que estão aqui comigo, eu já expliquei que monges são estudiosos, que Martinho Lutero era monge, o monge Gilberto e o monge Petrônio. Lembram do curso básico em teologia? Lembram qual foi o versículo que eu citei para mostrar aqui, onde explica o próprio Paulo? Vocês lembram ainda? 2 Timóteo,
2 Timóteo capítulo 2. Paulo também vai falar também sobre vasos de honra e vasos de desonra. Lembram? 2 Timóteo capítulo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Nesse dia foi até um olheiro, pensando que eu não ia saber ensinar, mas só foi essa vez. A pessoa nunca mais foi. Capítulo 2. Versículo 20 e 22, diz assim: Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata. Mais uma vez, Paulo usa palavras figuradas, ou seja, metáfora, fala metaforicamente. Numa grande casa não há apenas vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Paulo está tratando do mesmo assunto. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. E Paulo dá a receita, a partir do versículo 22. Fugir dos desejos malignos da juventude e da injustiça, a fé, o amor, a paz. Entenderam? Que Paulo vai falar naquele contexto, no mesmo contexto, Paulo vai dizer que há vasos, numa mesma casa há vasos honrosos e vasos desonrosos. Mas aquela pessoa que se santificar, ela será vaso para a honra. Dá vontade até de rir. Irmãos, então, entender esse ponto, entender o que Paulo, sem contar, irmãos, que o contexto do próprio assunto que Paulo está dizendo, vai explicar. Lá no final do capítulo 9, Paulo vai explicar tudo aquilo ali. Que o que aconteceu com os judeus foi simplesmente falta de fidelidade a Deus. Não foi outra coisa, não. Mas, para que vocês fiquem mais inteirados, Paulo ele vai tratar do mesmo assunto. Paulo vai falar também sobre vasos de honra e vasos de desonra, noutro contexto, mas usando as mesmas palavras, e Paulo vai dizer que aquele que se santificar será vaso de honra. Portanto, irmãos, não tem nada a ver de Deus ter feito algumas pessoas para se salvarem e outras para se condenarem eternamente. E isso tudo é pela vontade soberana de Deus. Entenderam? Versículo 22. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição. Irmãos, vocês agora sabem quem são os vasos de ira, né? É aqueles que rejeitaram a santificação. São aqueles que rejeitaram a Deus. E se Deus, 22, versículo 22, e se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder,
suportou com grande paciência os vasos de sua ira preparados para a destruição. Quer dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a sua glória. O que é que Paulo nos ensina aqui? Que Deus, querendo mostrar a sua ira, e a ira de Deus, irmãos, é simplesmente a reação da santidade, do caráter moral de Deus, ou seja, da santidade de Deus. Deus, ele querendo mostrar a sua ira e o seu grande poder, ele suportou com paciência aqueles vasos que Paulo explica quando ele escreve a Timóteo, que foram vasos que rejeitaram a santificação de Deus, ou seja, de servirem a Deus. Deus, ele suportou com paciência esses vasos, preparados para a destruição, exatamente porque eles, irmãos, quiseram rejeitar a Deus. Deus os suportou com paciência para mostrar a sua glória, ou seja, o seu poder, para que Deus viesse se revelar àqueles que realmente servem a Ele. Aqueles que Deus criou e não rejeitou a sua oferta de salvação. É simplesmente isso que Deus, ele está nos ensinando. Ou seja, a nós a quem chamou, versículo 24. Ou seja, a nós a quem chamou. Ou seja, a nós a quem chamou. Não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. Ou seja, Deus, ele chamou tanto judeus como também gentios. Ele chamou a todos para servir a Ele. E por que Paulo aqui cita o que Oséias, ele, no outro momento, ele tinha profetizado, ele tinha dito. Exatamente, irmãos, porque o povo de Israel, por mais que Deus, ele viesse explicar a questão de que Israel representava Deus no Antigo Testamento, mas Israel tinha que mostrar ao povo, ou ensinar as demais nações, quem era realmente o Deus de Israel, para que as pessoas viessem converter-se a Deus. O povo de Israel não conseguia entender isso. Exemplo, Deus, ele, quando libertou o povo de Israel, a promessa de libertar o povo do Egito foi feita a Abraão. E ela cumpriu-se com Moisés. E Deus, ele cita ali o povo de Israel para ser libertado. Mas só que juntamente com o povo de Israel, foram também outras pessoas de outras nações ali. E o intuito de Deus era simplesmente se revelar àquelas pessoas, para que elas conhecessem também a Deus e convertessem a Deus. Irmãos, e isso aconteceu várias vezes no contexto do Antigo Testamento. Mas mesmo assim, os judeus ainda tinham a mente muito fechada para isso. E por isso Oséias, mais uma vez, diz isso. Chamarei, versículo 26. Acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou: vocês serão meu povo, e eles serão chamados filhos do Deus vivo. Deus aqui diz, acontecerá
que no mesmo lugar em que ele declarou, vocês serão meu povo, e eles serão chamados filhos do Deus vivo, se referindo aos gentios. Versículo 27. Isaías exclama em relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Ou seja, embora, irmãos, os israelitas, eles sejam como a areia do mar, ou sejam grandes multidões, apenas o remanescente, apenas aqueles que se dedicarem verdadeiramente a Deus, eles serão salvos. Eu já expliquei sobre essa questão domingo passado, que não basta a pessoa ter nascido ali entre o povo de Israel, ou dentre o povo de Israel. É necessário, irmãos, obedecer a Deus. Semelhantemente, nós hoje não basta nós estarmos na igreja, nós participarmos dos departamentos da igreja. Há uma extrema, irmãos, necessidade de nós realmente sermos crentes, sermos pessoas fiéis a Deus, sermos pessoas que realmente nos submetemos aos ensinamentos de Deus, nos submetemos ao que as Escrituras Sagradas nos ensinam, ao que Deus ele deixou como regra, ao que Deus ele deixou como ensinamentos para nós, porque se assim não acontecer, iremos cairmos na mesmice, na mesma religiosidade que o povo de Israel caiu outrora, ou seja, noutro momento. Que Deus, irmãos, Ele nos fortaleça grandemente, e que nós também venhamos nos dedicarmos a Deus, nos esforçarmos. É como sempre eu tenho conversado com os irmãos, é uma briga constante que nós travamos, irmãos, contra a nossa natureza pecaminosa. É uma briga constante. Irmãos, até mesmo estarmos na igreja e cultuarmos a Deus corretamente, como as Escrituras nos ensinam, é uma briga constante. Irmãos, eu escutei Paulo Júnior, mesmo depois, Petrônio, da gente ter estudado sobre aquela revista que fala sobre o culto a Deus, eu escutei Paulo Júnior falando sobre o culto a Deus, me deu vontade de eu me esconder. Paulo Júnior, irmão, sabe o que ele disse? Ele disse que na igreja dele, em um determinado momento, ele falou que de vez em quando chegavam algumas pessoas na hora do culto e ficava cochichando, conversando. Ele foi lá e falou: irmãs ou irmãos, a gente está se preparando para cultuar a Deus. O correto é orar. Orar para quando começarmos o culto, a gente prestarmos um culto realmente a Deus. Irmãos, eu sei que de vez em quando até a gente chega, dificilmente a gente vê os irmãos aqui, a verdade é essa. A gente vai até dar uma notícia, ou conversar algo, perguntar alguma coisa, tal. Mas eu concordo com o que Paulo Júnior falou. Porque, irmãos, esse momento aqui é um momento da gente estar extremamente pensando em Deus. Apesar que o culto a Deus, ele não resume-se a cerca de quase 2 horas que nós passamos aqui, não. Todavia, esse momento de estarmos aqui é um momento de prestarmos cultos a Ele. E confesso a vocês, e vocês sabem disso, que isso é uma briga constante nossa com a nossa carne, porque pensamentos vêm.
pensamentos disso, daquilo outro. E se nós se deixarmos levar, irmãos, a gente vai estar com a alma aqui, com o corpo aqui, e os nossos pensamentos cativos em inúmeras coisas que são contrários ao que a Bíblia Sagrada nos ensinam. Diante disto, irmãos, nós temos que termos muito cuidado mesmo. E esse cuidado que nós devemos ter é com nós mesmos, porque o nosso principal inimigo é a nossa natureza pecaminosa que está em nós. É o nosso principal inimigo. Versículo 28. Pois o Senhor executará na terra a sua sentença. Pois o Senhor executará na terra a sua sentença rápida e definitivamente. Como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Irmãos, o Senhor há de executar a sua sentença rápida e definitivamente. E como disse Isaías, se ele não nos tem deixado descendentes, irmãos, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ou seja, como é que está Sodoma e Gomorra? Destruídos. Isso, irmãos, nos mostra que é Deus quem nos preserva, é Deus quem nos guarda, é Deus quem concede-nos forças para seguirmos a Ele. A gente sabe pelas Escrituras que Deus, Ele não vai conceder-nos forças se nós assim não quisermos. Deus, Ele só há de conceder força a mim, a vocês, a qualquer pessoa que é crente, se porventura, irmãos, nós quisermos nos submetermos a Ele. Portanto, há essa necessidade de obedecermos a Deus. Se não obedecermos a Ele, estaremos perdendo nosso tempo aqui. Constantemente, irmãos, a gente ora assim: Deus, conceda força a fulano, a cicrano. A gente ora dessa forma, né? É dever nosso orar pelos irmãos. Agora, a força, Deus, Ele só vai conceder o poder, Deus só vai conceder exatamente aquele que quer se submeter a Deus. Porque um exemplo, se eu fechar o coração para Deus, Deus, Ele não vai lançar um antídoto sobre mim, vai me hipnotizar e vai fazer com que eu venha fazer a vontade dEle arbitrariamente, não. As Escrituras Sagradas nos ensinam que Deus, irmãos, Ele age de acordo com a liberdade que Ele mesmo nos concedeu. Se nós pedirmos força a Deus, se nós abrirmos o nosso coração para Deus, aí sim Deus, Ele nos fortalecerá, Ele nos guardará, Ele nos preservará, Ele irá, irmão, nos guiar, nos direcionar, Ele irá fazer com que nós venhamos termos forças para executarmos, para fazermos a sua vontade. Agora que tudo isso venha estar, irmãos, diante da nossa liberdade que Ele nos concedeu, de nós queremos ou não. E quando nós decidimos seguirmos a Deus, Ele nos conserva, Ele nos guarda, Ele nos preserva, Ele nos concede forças para seguirmos a Ele fielmente. Versículo 30, diz assim, irmãos, esse versículo 30,
eles são primordiais para explicar todo o capítulo 9. Porque em todo o capítulo 9, a gente nota que Paulo vem falando, pelo menos na maior parte do capítulo 9, sobre a questão de escolher um, rejeitou o outro, endureceu o coração desse, fez vasos para honra e vasos para desonra, e ninguém pode questionar Deus. Isso a gente vê praticamente em todo o capítulo 9. E é exatamente disso que os calvinistas gostam, e dizem que isso aí faz com que a Bíblia Sagrada venha dizer que Deus realmente, Ele escolheu arbitrariamente uns para condenação e outros para salvação. Versículo 30. Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça a obtiveram? Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça a obtiveram? Uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou? Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Olha como a coisa se explica aqui facilmente. Primeiro, irmãos, quando diz aqui, que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça a obtiveram, uma justiça que vem pela fé. O que é que Paulo está nos ensinando aqui? Que todos os gentios, eles são salvos? Não. Paulo simplesmente aqui está dizendo o seguinte: os irmãos sabem que o povo de Israel, como eu disse nos domingos passados e disse também hoje, o povo de Israel foi escolhido por Deus para representar a Deus no Antigo Testamento. É como seja a igreja. A igreja de Cristo foi escolhida por ele, a igreja de Cristo foi escolhida por ele para representar a Deus. Agora só é a igreja de Cristo, só faz parte, na verdade, da igreja de Cristo, aqueles que se submeterem à palavra de Cristo. E os gentios, irmãos, eles não foram chamados no Antigo Testamento para representar a Deus. Mas só que a salvação estava também oferecida a eles. É por isso que Paulo diz, os gentios que não buscavam a justiça, a obtiveram, uma justiça que vem da fé. O que é que Paulo quer nos ensinar? Os gentios que não representavam a Deus no Antigo Testamento, eles tiveram justiça, receberam. Eles obtiveram justiça. Por quê? Uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Ou seja, Israel, que foi chamado para representar a Deus no Antigo Testamento, ao povo de Israel foi concedido a lei, as promessas, as alianças, os patriarcas, a glória de Deus, ele ter se revelado ao povo de Israel, e eles buscavam uma lei que trouxesse justiça, e não alcançaram. Por quê? Paulo explica, por que não, e por que não? Porque não buscava pela fé, mas como se fosse por obras. O que é que os judeus queriam? Irmãos, os judeus envolveram-se tanto em pecado, não todos, que Paulo aqui diz que usa Israel que buscava justiça, mas a gente sabe que nem todos os israelitas rejeitaram a Cristo. Uma parte dos israelitas sim, ou seja, a maior parte.
E eles, irmãos, que foram escolhidos por Deus para representarem a Deus no Antigo Testamento, e tiveram um privilégio ali de receberem as promessas, as alianças, de terem a lei de Deus ali ensinadas a ele diariamente, comumente entre os judeus. Uma boa parte deles, irmãos, acabaram se envolvendo em pecados de uma tal forma que tornaram-se religiosos e passaram a buscar essa justiça na obediência à lei, como diz aqui, porque não a buscavam pela fé, mas como se fosse por obras. E nós sabemos que é impossível o homem ele obedecer a Deus sem ter uma confiança fiel a Deus. É impossível qualquer ser humano ele ter uma obediência correta a Deus dentro do limite humano, sem que ele venha, irmãos, ter fidelidade a Deus. E eles acabaram, irmãos, como Paulo diz no versículo, na continuidade do versículo, eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, versículo 33, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Quem é essa rocha? Quem é essa pedra de tropeço e essa rocha que faz cair? Cristo. Os judeus, irmãos, eles tentando se justificar pelas obras, acabaram tropeçando nessa pedra, rejeitando a Cristo. Vocês veem que quando a coisa é explicada, a gente não vê nada de calvinismo aqui. Paulo explica tudo aqui. Toda a questão de Paulo dizer que Deus ele rejeitou Esaú e amou a Jacó foi questão de nação ali para representar a Deus. Quando Paulo ele diz que Deus criou vasos para honra e vasos para desonra, Paulo estava se referindo, irmãos, Paulo estava dizendo exatamente aqueles vasos que rejeitaram a Deus, eles ficaram para desonra, por rejeitarem a Deus. E os que aceitaram os mandamentos de Cristo, se submeteram aos mesmos, são vasos para a honra. Irmãos, e os judeus, irmãos, tropeçaram na pedra de tropeço. Eles, quando viram a Cristo, eles, por estarem envolvidos com o pecado, eles rejeitaram a Cristo e acabaram tropeçando nessa pedra de tropeço. Quero concluir este sermão dizendo aos irmãos que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse o seguinte: tudo que outrora foi escrito, ou seja, tudo que noutro momento foi escrito para o nosso ensinamento. E Paulo, irmãos, ele estava falando em um contexto ali do povo de Israel, do que aconteceu com o povo de Israel, servir como exemplo para nós. Irmãos, se nós lermos o Antigo Testamento, lermos
principalmente, irmãos, os 5 primeiros livros que Moisés escreveu. Estudamos um pouco sobre a tradução judaica. Irmãos, nós iremos notar, aprender o quanto os judeus eram extremamente zelosos para com Deus. Vocês sabiam, ou vocês lembram que eu já expliquei aqui, que os judeus perderam o nome de Deus, a pronúncia correta do nome de Deus. E sabe qual foi a causa? A causa, irmãos, foi que eles, quando foram para o cativeiro babilônico, as 3 levas, a primeira leva em 606 a.C., a segunda leva em 597 a.C., e a terceira e última leva em 585 a 584 a.C. Eles, irmãos, ao irem para o cativeiro babilônico, eles já tinham uma dedicação extrema em relação a não falar o nome de Deus em vão. Irmãos, e de tanto eles se dedicarem a não falar o nome de Deus em vão, eles na Babilônia perderam, irmãos, a pronúncia do nome de Deus. Na Bíblia, quando nos originais, aonde está escrito o nome de Deus, aonde nas nossas Bíblias está escrito o nome de Deus, lá nos originais está YHWH. Isso é conhecido como tetragrama. Dessas 4 consoantes era formado o nome de Deus. Irmãos, eles eram zelosos extremamente. Um exemplo: os judeus, o escriba, quando escrevia as escrituras, ele pegava, irmãos, exemplo, o livro de Isaías tem 66 capítulos. Eles, quando iam escrever as escrituras assim, para deixar o quanto mais manuscritos escritos possível, eles começavam a escrever desde o início de Isaías, que não tinha capítulo nem versículo. Quando chegava lá no final, que eles erravam uma letra, eles pegavam aquele rolo, guardavam num canto e iam novamente escrever outro. Olha o tamanho do zelo que eles tinham. Quando eles iam escrever o nome de Deus, eles pegavam, irmãos, lavavam as mãos 7 vezes em água limpa e pura, pegavam uma caneta especial, uma pena especial e escrevia ali. Aquela pena era específica só para escrever o nome de Deus. Mas mesmo assim, com todo esse zelo, eles tornaram-se religiosos. Irmãos, e não buscaram a Deus pela fé. Eles não buscaram, como diz aqui, não buscavam a justiça pela fé. E os gentios que a buscavam, e os gentios que não tinham a lei, eles, quando ouviram acerca de Cristo, eles creram e passaram a acreditar, pelo menos uma parte, em Cristo como Messias. E daí, irmãos, obtiveram a fé. Que nós, irmãos, não venhamos também nos acostumarmos em virmos para a igreja, nos acostumarmos ou nos contentarmos simplesmente em estarmos no culto, em pertencermos a uma igreja, em pregarmos a palavra àqueles que pregam, em sermos batizados em uma igreja cristã. Irmãos, nós temos que termos, como a Bíblia nos ensina, a fé que Abraão teve. Nós temos que buscarmos, irmãos, como diz as Escrituras, temos que buscarmos a justiça pela fé.
E a maneira de buscarmos essa justiça pela fé é confiando em Deus como nosso único e como nosso suficiente Salvador. É nos submetendo aos ensinamentos de Cristo. É nos dedicando continuamente e constantemente, mesmo nos momentos que nós cairmos, que nós errarmos, que nós pecarmos contra Deus, nós pedimos a Deus perdão, misericórdia, graça, para que Deus nos conceda forças para nos levantarmos e prosseguirmos. E em hipótese alguma confiarmos em nós mesmos, acharmos que podemos, acharmos que sabemos. Irmãos, todas as vezes que eu estudo para pregar, eu digo: Deus, o Senhor me conhece, como o Senhor conhece todo o ser humano. O Senhor sabe o quanto eu sou incapaz de entender a Tua palavra. A Tua palavra foi escrita, Deus, há séculos atrás. Na verdade, dependendo do contexto, há milênios atrás. E além do mais, o contexto é completamente diferente. O idioma é completamente diferente do que nós temos hoje. E sem contar, irmãos, que é a palavra de Deus. E eu peço, irmãos, que Deus, Ele me use, porque não estou aqui para me auto-apresentar. Estou aqui para ser porta-voz de Deus, para falar aquilo que Deus, Ele já pregou, aquilo que Ele já ensinou. Irmãos, isso tem que estar. Isso tem que estar, irmãos. Ou essa dependência nossa tem que estar em tudo que nós formos fazermos, em tudo que nós formos executarmos. Porque, irmãos, somos falhos, somos, apesar de ser remidos, mas ainda somos pecadores, claro que remidos, mas somos incapazes, irmãos, de até dizermos que Deus é bom, é maravilhoso, é santo, de fazermos as menores coisas que seja para agradar a Deus. Só fazemos algo para agradar a Deus quando Deus Ele está em Cristo em nós, quando Ele está nos fortalecendo, nos guiando, nos direcionando, nos impulsionando a fazermos a sua vontade. Portanto, irmãos, que Deus em Cristo, Ele venha nos fortalecer, Ele venha nos dar forças, para assim seguirmos a Ele. Como expliquei aqui, que fique bem claro para os irmãos e aqueles que vão verem ou assistirem pelo YouTube, quando Paulo fala que os gentios que não buscavam justiça, a obtiveram, uma justiça que vem pela fé. Não que todos os gentios foram salvos, mas aqueles que, ao ouvirem acerca de Cristo, arrependeram-se de seus pecados. E quando diz que os judeus que buscavam uma lei que trouxesse justiça, não a alcançaram, porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Porque os judeus, irmãos, pensaram que podiam se salvar por si mesmos, se tornaram orgulhosos, soberbos, cheios de si, cheios de incredulidade, e assim tropeçaram, no caso, uma parte dos judeus, porque a menor parte creu em Cristo e tiveram a salvação, e aqueles que não creram, tropeçaram na pedra de tropeço. E concluo o sermão dizendo: aqueles que confiam, aqueles que nela, ou seja, aqueles que confiam nessa pedra, jamais será envergonhado. Aquele que confia em Cristo, ele, em hipótese alguma, ele será jamais envergonhado. Ele pode até, irmãos, passar por dificuldades aqui, agora decepcionado, envergonhado, derrotado, ele jamais será, porque Cristo é a nossa rocha, Cristo é a nossa fortaleza, Cristo é o nosso pão, é o nosso alimento, quando nós precisamos dele. Cristo
é a água que matou, e está matando e vai matar a nossa sede, até os últimos instantes de nossa vida aqui. Cristo, irmãos, Ele é aquele que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ou seja, até os últimos instantes da vida de cada um que aqui está. Portanto, fiquem de pé para orarmos ao nosso Deus.